Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Hoje com uma pauta aí capitaneada aí pelo Felipe, né? E hoje também com meu grande parceiro e amigo, começamos no rádio Marcos Vinícius, a gente vai tratar aqui junto com o Guilherme desses assuntos que são relevantes à sociedade brasileira com relação à política nacional, né? Política estadual e tal, de uma forma geral aí também, tratando aí do que vem de novo, né? No Partido Novo. Sem nenhum trocadilho, mas já fazendo também. É uma conversa muito bacana. A gente vai falar um pouquinho também de reforma política e do Portal Sempre, que é o Marcos, é o representante hoje. O Renatinho não pôde vir, né, por estar na faculdade, acho que tem prova e tal, ele não pôde vir. E o Marcos vai falar aqui pelo Portal Sempre. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo, que é aconchegante todos os dias. Você dá essa autorização para a gente poder entrar na sua casa com esse programa que tem crescido a cada dia. Bom, vamos dar uma boa tarde aqui para a turma. Marcos, um prazerão te receber aqui, né? Já estava demorando, né? Nossa, esse aí custou a nascer, custou, né? Quase que o parto não sai. Mas é um prazerão estar aqui também e para a gente tocar esses diversos assuntos que você já abordou. Né? Pois é bom que o assunto nosso, a gente começa a conversar e não para também, né? 50 horas. 50 horas. Guilherme, é um prazer te receber aqui, ser convidado aí do programa, mas convidado do Felipe também, para a gente tratar dessa... Não é uma novidade, né? É sempre um assunto, política é sempre um assunto novo. E nesse momento assim de embaraço, o nome veio a calhar, né? No Partido Novo, essa história de uma nova concepção de política. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, agradeço o convite. O nome novo, no caso, ele não é só uma questão de marca, sim, mas também de práticas, né? Ou seja, a gente quer realmente representar uma mudança, e uma mudança eu acho que muito esperada pela população no cenário político brasileiro. Vai ser um prazer poder falar um pouco mais sobre o novo aqui com vocês. Bacana. Felipe, mais uma vez, seja muito bem-vindo, né? Já está todo mundo acostumado, já falou que ele é sócio do programa. Os amigos dele colocam no Facebook, virou sócio, tá pagando quanto para ir lá? Lá na rádio tinha alguns sócios também, né? Tinha alguns sócios também. Pois é, sempre um prazer estar aqui de volta, é muito bom, muito acolhedora essa casa também. E a gente está continuando aquela série nossa, né? A gente está sempre tentando trazer novas formas de ver a política, novas perspectivas, porque hoje a política ela ainda é a melhor forma que o ser humano descobriu de como é que a gente pode se autogovernar. Então, por que não a gente incentivar aqui, trazer para a comunidade de Nova Lima, trazer também para os telespectadores da internet, como é que a gente pode repensar essas formas políticas de agir, né? E trouxe hoje aqui o Guilherme, que é um grande amigo também, além de tudo, um exemplo também de novas formas que a gente pode pensar e também para trazer o que seria esse Partido Novo, explicar um pouquinho mais para o pessoal de casa. Guilherme, deixa eu começar com você aqui. Como é que nós podemos pensar a política hoje? Olha, eu vejo na política um tema de muito descrédito com a população. Já estou envolvido com o Novo há alguns anos e nesse envolvimento a gente busca conversar bastante sobre política, levar o assunto para os nossos convívios mais próximos, de amigos, mas também para a sociedade em geral. E o que eu percebo é que quase todo mundo gosta de política, mas quase ninguém está envolvido com a política. E essa falta de envolvimento vem realmente de uma descrença no sistema, descrença nos partidos existentes, que gera uma desesperança na população de que com a participação possa vir alguma mudança. Isso é muito perigoso, porque justamente dessa ausência de participação é que fica campo aberto para quem não tem boas intenções ou boa ética tomar conta do espaço político. É necessário que o cidadão participe, apesar, né, da descrença atual. Tem que vencer isso para poder retomar o espaço. Essa ideia de, talvez, de pouca participação, ela vem, talvez, de um histórico da população antropológica de não ter uma sequência democrática assim, ao longo da história? Acredito que não, né? A gente viu, apesar dos anos de autoritarismo do regime militar, a gente viu uma população altamente engajada politicamente nos anos finais do regime. E essa descrença, esse esvaziamento do cenário político, eu vejo como uma coisa mais recente. Não por questões históricas, mas por páginas policiais, né? Ou seja,
a migração da política, uma discussão de futuro do país, de projetos para o país, por uma discussão policial quase, de quem é mais corrupto, quem roubou mais, quem roubou menos, eu acho que isso afastou a população. Isso faz com que quase todo mundo que eu fale, que eu estou de alguma maneira envolvido com política, me alerte, né, falando, olha, cuidado porque esse é um meio muito sujo. Então eu vejo no afastamento uma coisa mais ligada a isso do que a razões históricas. Você não acha que esse histórico e essa não participação, ela tem menos a ver com o medo, mas assim, ela tem mais a ver com a omissão do que com o medo, essencialmente, porque, por exemplo, a estrutura que está aí, ela não nasceu ontem, né? A estrutura que está aí já vem ao longo do tempo, né? O país, tradicionalmente, é um país que não tem uma sequência democrática e tal, e as instituições são blindadas e tal. Talvez seja por aí, seja nessa condição? Bem, eu não vejo nisso um grande medo, né? Ou seja, é mais uma repulsa mesmo. Sim. Ou seja, não é que a pessoa teria o medo de participar e de alguma maneira sofrer represálias ou o que fosse. É mais uma repulsa. Eu acho que a política virou página policial. E isso afastou o cidadão. Sim. É como eu vejo mais a situação acontecendo hoje. Felipe, dentro de umas coisas que a gente conversa muito também, tem essa questão assim, da sequência democrática. A gente está falando aqui, vamos falar um pouquinho da reforma política também, mas eu acho que não tem como a gente discutir isso sem falar da reforma política e tal. Essa situação toda, assim, tanto de reforma quanto de remontagem dos quadros, a gente estava conversando aqui a semana passada, é natural que de tempos em tempos a sociedade ela se remonte, né? E essa é uma forma nova, assim, talvez uma revolução ou uma evolução ou revolução nova, assim, de pensar a política de um jeito novo, assim. Está acontecendo uma revolução diferente. Essa purgação, assim, talvez seja até uma purgação democrática. Pois é, Betão. A questão que a gente tem que tentar enxergar o cenário político atual que a gente está vivendo, o que são os principais desafios que a gente tem aqui para frente. Na minha visão, é claro que, assim como o Guilherme havia citado, hoje a política está sendo muito mais citada nas páginas policiais que nas páginas propriamente do editorial de política. Isso leva a uma sensação muito presente na sociedade de impunidade, uma certa sensação de que o efeito que a população, ela em 2013, 2015, 2014, ela se mobilizou nas ruas, não gerou um efeito concreto. Às vezes a gente até se sente quase como se fosse uma massa de manobra mesmo, né? Pensando assim, a gente está sendo manipulado por aquelas pessoas que estão ali. E é claro que existem fluxos e influxos de pessoas que tentam mudar a forma com que a gente vai ver a política. Existe a mudança institucional, como foi feita pela própria reforma eleitoral, que é uma certa reforma que é feita por pessoas que já estão lá, já exercem um mandato, e que vários deles têm interesse em se manter no poder, e que muitos dos pontos que foram ali apresentados, de certa forma, eles querem manter uma certa situação. De outro lado, a gente tem outros grupos que tentam repensar essa forma como a política está sendo feita. E aí um desses exemplos, que é, assim, vários exemplos que a gente está até tentando trazer aqui para o programa, né? Semana passada a gente teve o Livres com o Paulo, hoje a gente está tendo a apresentação do Novo, que já é uma estrutura partidária um pouquinho diferente, que daqui a pouco a gente entra um pouco mais sobre isso. Mas a questão é que a gente está num momento de debate político grande. A gente, na nossa arena pública, né, a grande discussão que a gente não sabe ainda quem poderia vir assumir esse poder ou vir assumir, ter esse protagonismo. Mas é assim como o Guilherme havia dito, se a gente ficar parado, se a gente não tentar se movimentar, se a gente não quiser participar, e não quiser até mesmo disputar o poder eleitoralmente, em disputa, em conversas, até com familiares, uma hora ou outra a gente deixa para terceiros, que a gente já não confia que vão acabar assumindo essa posição. Vai ser muito perigoso isso, né? Marcão, como é que você se posiciona no meio disso tudo, assim? Desse entrevista, que eu acho que até é uma coisa natural. Isso vai acontecer ou iria acontecer, e no futuro teremos outras formas também de questionar a situação política, né? Porque é dinâmico mesmo, né? Como é que você está vendo tudo isso, assim? Como é que você sente tudo isso, assim, né? A gente já vem discutindo isso há mais tempo também. O primeiro que o estranho dessa situação da participação o descrédito está sendo grande, da participação menor na política, é até no momento que tem mais informação, né? De todos os meios, através de internet ou televisão, a informação chega o tempo todo para as pessoas. Tudo que está acontecendo, obviamente, sempre
existiu, sempre aconteceu, mas as pessoas ficam receiosas porque hoje tem todos os mecanismos também, tanto jurídicos, né, para poder impedir algumas situações, mas as pessoas efetivamente, eu tenho a impressão, sabe, Guilherme, o que é nacional, o que é estadual, as pessoas também não têm muita concepção de que chegam nelas, não, que interessam a elas. A questão local, ela é muito mais forte, mais pesada nisso, né? Ao que um prefeito, o que o vereador está fazendo, isso vai me atingir diretamente. A concepção do que o presidente pode fazer, o que um governador ou deputados fazem, a questão local, ela é muito... as pessoas nas cidades, elas têm muito... não entendem muito como que isso pode atingi-las diretamente, sabe? Então, acho que são uma série de fatores, Betão. Eu não sei se tem uma receita para isso, não, mas é uma série de fatores que deixam as pessoas sem muito crédito e sem querer participar muito, porque não acredito. A descrença, ela é total. E a gente vai desenvolver vários outros temas aqui, mas essa questão de a gente vendo mesmo o que é que acontece, tanto no Senado, no Congresso como um todo, né? E isso aí acho que afasta absolutamente as pessoas, que não passa crédito nenhum para a população. Ô Guilherme, a educação é o primeiro mote para mudar o país? Assim, o Novo tem essa leitura? Certamente. O Novo é um partido que, ideologicamente, ele se posiciona em torno de um Estado essencial, né? A gente tem um Estado absolutamente inchado no Brasil hoje, são 28 ministérios, mais de 150 empresas estatais, basicamente, e só na União. O que faz, basicamente, haja coisas demais para o gestor cuidar e ele acaba cuidando mal daquilo que é essencial: saúde, segurança e educação. Desses três pilares, saúde, segurança e educação, talvez a necessidade mais imediata de cada cidadão seja a segurança, que é o que permite a ele, bem, ter o dia de amanhã. Mas se a gente for pensar como um futuro, né, uma ponte para formar um país admirável no futuro, passa certamente pela educação. A gente precisa investir muito na qualidade do ensino que é dado à população, na formação de cidadãos. Isso precisa ser urgentemente reformado. Como é que você vê as políticas voltadas para as minorias? Por exemplo, as políticas afirmativas, por exemplo. As políticas afirmativas são um caso muito interessante. Elas são muito bem formuladas no sentido abstrato, conceitual, né, de resgatar desigualdades históricas, mas há muito pouca medida do que são os resultados concretos delas. E é um tema que eu confesso que eu sou bastante curioso a respeito. Já li, já investiguei, já procurei saber bastante. E o que a gente percebe é que, pegando a experiência de outros países que migraram para uma política de ação afirmativa antes do Brasil, mais notadamente a Índia, o exemplo mais antigo que a gente tem, ou Sri Lanka, Nigéria, Estados Unidos, que são países que também adotaram ações afirmativas, o que a gente viu foi um acréscimo muito pequeno nos índices que eles buscavam combater de iniquidade, né, de desigualdade no acesso a determinados serviços, e uma acentuação, ou no caso, às vezes até a criação de sentimentos de rivalidade intergrupos. Então, foram experiências bastante desastrosas. No caso do Sri Lanka, resultou, inclusive, em guerra civil, né? Então, o que me parece mais adequado, especialmente no caso da educação, né, já que seria o tema, ao invés de a gente tentar consertar a casa, né, partindo de cima, né, criando cotas de acesso ao ensino superior, muito mais interessante seria a gente fazer um ensino básico de qualidade, né? Se a gente for levantar números, no Brasil hoje a gente não gasta pouco com educação, não. É um mito dizer que basta colocar mais dinheiro que subitamente a educação vai ter um grande salto de qualidade. O Brasil investe mais em educação, o setor público brasileiro investe mais em educação do que a média dos países da OCDE. Investe muito mais do que o Chile, por exemplo, que tem resultados muito melhores que os nossos. O ponto é que a gente investe muito mal, né? O gasto público federal por aluno no ano passado foi de aproximadamente R$ 1.010 por mês, por aluno do ensino fundamental e médio. No ensino superior, esse número é 4 vezes maior. Então, não me parece que seja uma questão meramente de falta de dinheiro, me parece uma questão muito mais severa de falta de gestão. Isso não tem a ver, talvez, com
por ser um país continental, tem a ver com a alimentação, com as desigualdades históricas, as desigualdades históricas que o país tem. E você, por exemplo, você criar um sistema de cotas seria não uma solução, mas um paliativo, talvez indicar um norte e isso transformar a sociedade um pouco de cima para baixo? Não vejo dessa maneira, né? Um fato curioso sobre as cotas, e isso aconteceu em todos os países nos quais elas foram adotadas, é que dentro do grupo minoritário que se busca, em tese, proteger, né, ou privilegiar seria até uma palavra melhor, quem são os de fato privilegiados são os que já estavam melhor dentro desse grupo. Falando especificamente nas cotas raciais brasileiras, quem teria acesso às cotas, em sua grande maioria, seriam estudantes negros que já estariam em escolas particulares, escolas de qualidade, e que já a desigualdade que se busca combater, ele já não seria alvo dela. Ele já não seria um prejudicado por ela. Isso aconteceu em todos os países nos quais foram implementadas políticas de cota. Todos. Eu acho ingenuidade a gente acreditar que aqui seria diferente. Com uma questão ainda agravante, digamos, que é a absoluta impossibilidade de se definir quem é de qual raça, né? A ciência já definiu que não existe uma maneira técnica, biológica, de se diferenciar humanos em raças. Somos todos uma mesma raça. Então, agrava-se a situação, essa impossibilidade de dizer quem é de qual raça. Mas mesmo dentro de um conceito sociológico de raça, que a gente poderia tentar jogar essa questão para a sociologia, ainda dentro desse conceito, os beneficiados das cotas já muito provavelmente serão aqueles que já estariam a salvo dessa desigualdade de oportunidades que as cotas, em tese, buscam combater. Como é que você vê o aspecto antropológico? É meio curioso, por exemplo, quando você pega a antropologia, você vai estudar, você vai entender que o Estado ele foi formado num determinado momento, né, para defender determinado tipo de concepção de Estado, por exemplo, Estado liberal, hoje o Estado neoliberal, mas antigamente o Estado liberal, que privilegiava um determinado tipo de classe em detrimento de outras classes. Então nós temos uma herança aí, não quero polarizar a discussão nesse sentido, mas nós temos uma herança de colonizados, né, e uma diferença histórica realmente, né, nós temos aí grandes pensadores do passado, que Zé de Alencar é um deles, que nós vamos ter aí essas diferenças antropológicas que são históricas entre negros e brancos, né? Então hoje nós temos cotas, por exemplo, para cotas raciais, né? Mas precisou de ter uma cota racial, porque antes não precisava de cota, 100% das cotas era para as pessoas que não eram negras ou que não eram pobres e tal. Essa questão antropológica não entra nesse raciocínio, só o raciocínio sociológico, não, o antropológico não entra. Eu acho importante esclarecer uma premissa, né? Acabou que falou que da formação de Estado, que no início era o Estado liberal, que buscava favorecer determinadas classes em detrimento de outras, isso não é uma verdade. Né? Essa premissa a gente precisa deixar muito claro. O que o Estado liberal busca é dar liberdade às pessoas, para que através da liberdade elas possam prosperar. E eu tenho a certeza que há boas intenções dos dois lados, digamos, né, dos dois polos políticos. Tenho essa plena certeza. Há pessoas que hoje buscam um Estado mais interventor, mais protagonista da vida pública, que têm ótimas intenções, né? Assim como nós, liberais, também temos ótimas intenções. Mas... Eu tive um professor que chamava Fábio Delo, ele falava assim, nós devemos a evolução da humanidade aos liberais. E isso é uma coisa que não pode ser negada, né? Porque foi a Revolução Burguesa que fez tudo isso que tem aí. Mas também... só finalizando, né? É que a história, se a gente for analisar, né, ou seja, há boas intenções dos dois lados. Então vamos superar a desconfiança de intenções. Vamos entender que não existe monopólio da virtude. Dos dois lados há pessoas bem intencionadas. O que a gente tem a nosso favor, e eu digo a nosso liberalismo, né, é a história. Porque quando a gente compara os países que privilegiaram a liberdade, não uma classe em detrimento de outra, mas a liberdade do indivíduo, em detrimento da intervenção estatal, a gente vê países que prosperaram e no qual a população, em geral, está muito melhor, né? E, por outro lado, países nos quais o Estado se tornou protagonista, no qual a intervenção estatal foi mais constante, ainda que cheia de boas intenções, ainda que sob a promessa de fazer uma redistribuição da renda e buscar maior igualdade, são países onde a população como um todo está muito pior, né?
E apesar da dificuldade que é na história a gente poder comparar civilizações diferentes, períodos históricos diferentes, culturas diferentes, a gente tem um exemplo muito vivo disso, que foi um único país que, por uma obra do destino, foi dividido em dois, que é a Alemanha, né? A Alemanha, em 1945, foi dividida em ocidental e oriental. Na Alemanha Ocidental prevaleceu o liberalismo, na Alemanha Oriental prevaleceu o Estado. Não à toa tiveram que construir um muro na Alemanha Oriental para impedir as pessoas de fugirem, porque a qualidade de vida do lado ocidental era muito melhor, para todos. Mesmo para aqueles que não seriam das classes mais ricas da Alemanha Ocidental, a vida era muito melhor do que do lado oriental. Então a história ensina que o liberalismo é o sistema que promove maior chance de progressão da sociedade como um todo. Ainda que não seja uma progressão plenamente igualitária, é um sistema no qual se permite que mesmo a pessoa que está pior, ela tenha uma qualidade de vida muito superior à dos países onde prevalece a intervenção estatal. Felipe, a lógica, na discussão com o Ciro aqui, nós tivemos na hora que nós fizemos nessa parte intervencionista do Estado, ele fala o seguinte, nós temos duas lógicas aí, que é a lógica protestante, né, que é do valor, aquilo que você tem aquilo que você vale, e temos a lógica da nossa colonização, que é portuguesa, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Talvez a nossa falta de evolução, ou essa não evolução e esse não entendimento de aplicação de um Estado liberal ou de um Estado mais intervencionista, passa por aí, por esse processo de colonização? Você acredita nisso também? Olha, Betão... Sem querer sem querer colocar a questão antropológica mais difícil da humanidade, entendeu? Assim, brasileiro. Porque depois eu vou rolar essa bola pro Marcos aqui, que eu já vou pular do centro direto do lado de cá. Que bom, não, mas assim... Aqui eu já sei. Assim, uma coisa que eu sempre penso em relação a isso, é que de uma forma geral a gente não pode, talvez, simplificar falando assim, nosso passado foi colonial e necessariamente a gente está fadado a ter um desenvolvimento pior do que outros países que, por sua vez, não foram colônias. Né? A gente tem que pensar que a gente tem que sair um pouco desse determinismo antropológico. Eu não entendo tanto de antropologia, acho que acabei de inventar um termo, né? Mas de qualquer forma, só para dizer que a gente tem que sair um pouco, superar um pouco esse tipo de debate, para a gente não achar que é aquela crise do vira-lata mesmo, né? O brasileiro é pior do que o americano, é pior do que o europeu, por causa de uma raiz histórica. Mas eu concordo sim que existem aspectos culturais, políticos, nos quais fizeram que a gente não pudesse ter um real liberalismo como outros estados já tiveram, que a gente não conseguiu ter o tipo de experiência brasileira de um liberalismo mais efetivo e que talvez pudesse ser interessante pensar nele ou não. E eu dou um exemplo mais ou menos porque o nosso mercado, muitas vezes a gente já teve muitos liberais no poder, pelo menos partidos que se diziam liberais no poder ao longo de nossa história, mas ao mesmo tempo a gente via que a liberdade econômica não era tão ampla e restrita assim. Né? Era uma liberdade que ela, igual você havia falado, assim, em detrimento de um grupo, um privilégio para o outro, né? Que aí você acaba que você fazia um falso liberalismo, que era liberal para um ponto, assim, liberal para os inimigos e não liberal para os amigos, né? Então a gente talvez não tenha vivenciado assim como outros países. Mas em termos mais econômicos, eu gosto sempre um pouco de um meio termo. Né? Eu acho que o Estado hoje, a gente tem que entender estrategicamente aonde que ele deve intervir ou não deve intervir. A gente primeiro, antes de falar assim, ou intervenção total ou intervenção mínima, a gente tem que primeiro fazer um estudo assim, e realmente repensar assim, a gente de fato precisa do Estado aqui ou não precisa? Será que a gente poderia repensar um Estado mais atuante nesse setor ou não? Será que o momento econômico que a gente está vivendo, ele demanda maior atuação do Estado ou menor atuação do Estado? Eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de debate, e de um debate assim, intelectualmente mais honesto, né? Porque muitas vezes a gente escuta opiniões falando assim, o liberal é tudo coxinha, o resto é tudo comunista, e a gente tem que repensar de uma lógica até mais técnica mesmo. Para onde que a gente tem que pensar que o Estado é importante, para onde a gente tem que pensar que ele não é. Em qual momento que a gente está. Porque às vezes, assim, nos anos 80 foi importante tal setor estar mais regulado pelo Estado. Mas depois, quem sabe, já não se desenvolveu, ou quem sabe não é o momento do Estado sair desse setor. Então, é uma questão assim, um pouco mais de... É uma questão mais ampla, assim, mais uma ampla, discussão mais efetiva. Assim. Mas que a gente ainda precisa de ter essa discussão. Que eu acho que, para mim, é o que está faltando.
E que, assim, o novo, claro, ele, pelo menos na minha visão de fora, né, como um amigo de alguém que está lá dentro, que tá conhecendo cada vez mais, ele se pretende como liberal para mostrar exatamente a falta do liberalismo econômico, a falta de um entendimento efetivo do liberalismo para aquele setor. Mas, ao mesmo tempo, não vejo como se fosse assim, vamos abrir as portas para tudo, aquele raio privatizador de pegar tudo, né? Então, mas aí o que eu acho que falta é mais debate e mais... Mas isso que a gente está feito aqui. É isso que a gente está fazendo, tentar qualificar mesmo. Sim. Em vez de falar assim, ó, isso é certo, isso aqui é errado, a gente fala assim, ó, eu acho que isso aqui está certo, vamos testar? Vamos ver se vale a pena? Será que a gente não pode fazer microtestes de política pública liberal por um tempo para ver se ela é efetiva mais mesmo? E talvez se for, por que não aplicar? Por que mesmo eu que às vezes posso pensar que a intervenção do Estado é mais importante, talvez eu possa pensar assim, ó, pelas políticas públicas elas sendo mais efetivas, por que não aplicar? Se a gente que não quer o bem da população no final das contas, né? Eu acho que é esse tipo de debate que a gente precisa fazer e que a gente não está conseguindo fazer por causa da polarização, por causa de fake news, por causa de vários outros assuntos, né? Marcão, você agora solta a bola, você solta o pitbull. A gente que ficou aquele centroavante, né? Toca a bola para mim, toca para mim. Ô Betão, olha, primeiro a gente tem que entender algumas coisas, né? Por exemplo, certamente que igualdade de condições não é justiça social. Isso eu acho que é muito claro, né? E conquista de direitos também não pode ser considerado como privilégio, sabe? Igual o Guilherme falou algumas coisas aqui, que eu tenho até um pouco de dificuldade de ouvir esse tipo de discurso, sabe? A questão da educação, por exemplo. A questão da educação ela é fundamental. Mas tem lugares que necessitam, desculpa a redundância, começar do começo. O Brasil, por exemplo, não tem condição nenhuma de começar com uma plataforma já pré-estabelecida, porque isso para mim é manutenção do status quo, é manutenção da reserva de mercado, sabe? Tem que começar, tem que ter políticas públicas, sim, políticas afirmativas, e a questão, por exemplo, falou de cotas raciais, tem outras questões que são para minorias também, que a gente pensa o seguinte: só de estar havendo uma ampla discussão e, entre aspas, já está havendo aceitação na sociedade, já é uma efetivação da política, a aceitação já é a efetivação da política, sabe? A aceitação que eu digo até pelos populares, pela população mesmo, porque tudo era tido como, não, esse é tema aqui eu não vou entrar, não posso entrar, não, a situação deles está daquele jeito, então eu não vou preocupar com aquilo não. Só de estar sendo discutido isso, para mim já é a política que já está sendo feita de forma efetiva, sabe? Agora, o Brasil realmente ele necessita de umas situações mais prementes e que tem que abarcar também, porque o governo é erga omnes, o governo é para todos, né? Mas tem que abarcar muito mesmo para chegar num patamar de proximidade, tem que abarcar quem não tem nenhuma condição de nada. E esse aí, a gente sabe que ele precisa do basilar, ele precisa do alimento, do arroz e do feijão na boca inicialmente, para depois começar a pensar em outras possibilidades. Porque sem a barriga cheia também, nem raciocinar e nem estudar a pessoa consegue. A gente estava discutindo aqui semana passada e o professor Paulo estava falando assim, que vai ter um seminário na Milton Campos de Direito e Sociedade. E acabou que nós começamos a discutir o que é direito, entendeu? Envolvido dentro da sociedade, sendo que a sociedade é que faz o direito. Então, assim, quando você pensa em Estado, você pensa que ele é responsável, por exemplo, a pessoa que mora no Acre, por exemplo, na divisa ali com a Bolívia, que não tem acesso quase que nenhum, você falar que o Estado não precisa de ir lá para poder ajudá-lo, acho que é quase que uma covardia, né? Partindo desse princípio, Guilherme, o Estado liberal que é proposto pelo Novo, assim, de desenvolvimento, como é que se dá essa ideia para levar para essas populações? Por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, como é que se desenvolve o Vale do Jequitinhonha? Como é que você dá condição para aquelas pessoas que hoje não conseguem cuidar nem do básico, que é combater, por exemplo, um mosquito que deixa uma pessoa na cama, que é um barbeiro, né? Como é que você atua com uma política liberal em um lugar que praticamente não tem nada, né? Só tem a água ali em alguns lugares, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vive já algumas décadas, né, de governos com Estado protagonista, Estado intervencionista, e a gente ainda tem um Vale do Jequitinhonha tão carente assim. Então, isso para mim é um atestado gigantesco que o modelo falhou.
né? O modelo em que a gente vive hoje, do Estado protagonista dos acontecimentos, falhou, a ponto da gente ter há tanto tempo um Vale do Jequitinhonha tão pobre, tão carente de recursos e de oportunidades. Agora a gente precisa discutir qual a melhor maneira de levar oportunidades para lá, né? O Estado, como protagonista, não conseguiu fazer isso. Dar maior liberdade para essa população pode ser uma solução para que isso aconteça. E liberdade em que sentido? Não especificamente sobre o Vale do Jequitinhonha, eu desconheço qual que seria a vocação econômica própria, natural dele, mas falando sobre, por exemplo, a Serra da Canastra, a região da Canastra. Ali tem uma vocação muito forte para alimentação artesanal, digamos assim, queijos, né? Queijos de altíssima qualidade. Queijos que poderiam estar conquistando mercados no mundo inteiro, a ponto de terem sido premiados na França como um dos melhores queijos do mundo, mas que por interferência estatal eles não podem ser sequer transportados para fora da fronteira de Minas Gerais. Se a gente impede esse produtor de sequer sair de Minas Gerais, quanto mais de exportar o seu produto, a gente nega a ele uma fonte poderosa de renda que poderia movimentar toda a economia local. Então, às vezes, a gente tem que sair da premissa que o Estado vai fazer alguma coisa e simplesmente pensar em tirar o Estado do caminho. Ali para a região da Canastra, se a gente tira o Estado do caminho, se a gente permite que aquele produtor possa fazer o seu queijo pelos seus métodos tradicionais, métodos premiados já, e vender a sua produção para onde ele tiver o melhor mercado, onde ele pagar mais, a gente já vai injetar muito recurso, muito dinheiro naquela comunidade. Não sei qual a vocação específica econômica da região do Vale do Jequitinhonha, mas acredito que a mesma lógica, seja essa questão de artesanato, né? Uma lógica parecida possa ser desenvolvida também ali, né? As barreiras que o Estado impõe, na maior parte das vezes, elas fazem justamente o contrário do que ele buscava em princípio, né? Quase toda vez que a gente pensa em interferência estatal, a gente pensa numa situação de promover, aliás, de fazer uma desconcentração da renda, uma desconcentração do capital, e o que ocorre é justo o contrário. Porque toda vez que o Estado coloca uma barreira, ele impede que pessoas exerçam aquela atividade, ele diminui a concorrência e ele permite que quem já está lá dentro possa acumular ganhos que são irreais, ganhos muito mais altos do que seriam num cenário de concorrência e prestando um serviço pior. Então, é dessa maneira que a gente vê o desenvolvimento. O desenvolvimento através da concorrência, o desenvolvimento através da oportunidade de cada cidadão empreender naquilo que é a vocação, ou da região, ou dele próprio. É óbvio que dando o suporte de saúde, segurança e educação para que cada um possa atingir o seu potencial. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, você está só ouvindo. Eu vou entrar no portal, eu vou entrar no assunto do Portal de Sempre, que é um portal que a gente vai com o Marcos. O que é o Portal Sempre, já que já até antecipei aqui antes de perguntar? Como é que surgiu? De que forma que surgiu? Né? A ideia do portal qual que é? Essa democratização da informação através das redes sociais e tal. Como é que surgiu essa ideia? E eu sei que como dizia lá no rádio, é o papagaio da informação. Papagaio da informação. Ô Betão, o Sempre foi concebido por Renatinho, por Renato Felipe, economista, amigo nosso e também sócio do programa, né? O Sempre foi concebido por Renato Felipe e como que nasceu a ideia do Sempre? Que foi percebido uma necessidade muito grande, foram dois fatores, na verdade. Primeiro, foi percebido uma necessidade muito grande da informação chegar em tempo real no leitor. Nova Lima tem jornais periodicidade semanal, então só na quinta e na sexta-feira que chega a informação. E o Sempre é pode-se dizer, um portal, um jornal eletrônico que informa fatos da cidade, tanto de utilidade pública quanto curiosidades também. Então, foi pensado nisso, primeiramente. E depois, foi a partir de 2011, no final de 2011, 2012, que começou essa história, essa ideia do Sempre, e foi percebido também um boom na questão das compras de smartphone. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que a pessoa está dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, que lê as notícias do Sempre na palma da mão. Né? Não precisa de distribuição, não precisa de diagramação, nada disso. Né? Então, chega na palma da mão da pessoa. E a partir daí que começou, a partir disso, dessas premissas, começou a ser pensado Sempre.
E o Sempre tem essa característica mesmo, sabe? De a informação em tempo real para as pessoas e com isso vem conquistando a cidade, né? Muitas pessoas, a credibilidade, a gente tem como princípio, Betão, primeira questão da fonte é fundamental, né? Se chega uma notícia, que as pessoas mandam muito para a gente através tanto das mensagens quanto por e-mail, elas mandam muitas informações para a gente. Então é claro que a gente não tem uma grande equipe e tal, mas existe uma checagem, existe uma comprovação daquilo que está sendo passado para a gente informar a população, sabe? E com isso a gente vem ganhando muito público, muitas pessoas, elas sabem das coisas que acontecem através do Sempre e a credibilidade do portal cada dia crescendo mais. Felipe, o futuro é esse aí? É a informação deixar de ser... Eu, por exemplo, eu assinava 2 jornais, já tenho anos aí que eu já não assino mais, é tudo pelo smartphone, pela internet. Não, sem sombra de dúvida, né? Hoje a tecnologia ela veio para isso. A tecnologia sempre foi assim, né? Desde quando o jornal impresso ele existiu mesmo, lá com o Gutenberg na Alemanha, ele mesmo ele já veio com uma tecnologia totalmente diferente do que era antes, né? Eram pessoas que em praça pública falavam sobre as notícias locais. Sim. E aí já começou a ter uma informação e democratizar a informação. E a internet e os meios sociais vêm exatamente com isso. O único grande problema que a gente tem da barreira, pelo menos alguns estudos mais recentes que eu tenho lido, é que hoje no Brasil cerca de 50% da população brasileira de fato tem esse acesso. Então ainda tem uma barreira a ser superada. Mas eu acredito que é o caminho natural de que a tecnologia, a informação ela vem pela tecnologia. A única coisa, até fiquei curioso, Marcos, até para perguntar mesmo, porque hoje está muito em voga essa questão da fake news, né? Lá, principalmente nos Estados Unidos, Donald Trump, ele tem gerado vários debates calorosos lá, lá no país, de que várias das informações que são soltadas, elas não passam por um crivo primeiro, de que aquela informação de fato ela procede ou não procede. Como é que vocês fazem isso, então? Já que checagem. Essa checagem. Como é que vocês checam esses fatos e conseguem fazer com que o eleitor tenha uma informação de qualidade? Quando nós não conseguimos estar em loco, porque como eu disse, né, inicialmente que a equipe é pequena, então quando a gente não consegue estar em loco, de toda forma, pelo menos uma foto do fato a gente tem que ter, sabe? E a gente também tem uma gama de pessoas que nos ajudam de forma informal. Por exemplo, nos bairros, nós somos pessoas que temos um relacionamento muito grande na cidade, né? E tem esse detalhe, porque o Sempre, ele é local. Tanto a própria palavra Sempre, Nova Lima, é para fixar mesmo que as coisas que são publicadas no Sempre, claro que tem assuntos maiores também, nacionais, mas de uma forma ou outra vai interferir nas pessoas de Nova Lima, sabe? Sim. A gente fala de Nova Lima, mas sabendo que a Nova Lima, Raposa e Racima, que não tem como desassociar essas três cidades, é um polo, sabe? Um polo. Mas é muito isso, como muitas pessoas nos ajudam de forma informal. A gente tem conhecidos em algum bairro, aconteceu tal coisa em tal bairro. Então a gente já faz o contato com algum amigo e com alguém que já tem já é do local. A pessoa checa pra gente, manda uma foto, mais informações, mais notícias, sabe? Aí a partir daí a gente publica. Isso é quando a gente não vai em loco, né? Mas é por aí, é questão local. E uma coisa engraçada do Sempre, que eu acho interessante, é o seguinte: Nova Lima é uma cidade que tem perto de 95 mil habitantes, sendo que desses 95, 60 mil na sede. Números aproximados. O Sempre já tem 12 mil seguidores na cidade. Sabe? Então, se for olhar em termos proporcionais... Mais que 10%. Não, em termos proporcionais, o Sempre está muito... Quando eu falo da questão da credibilidade, o Sempre está muito bem nesse sentido, porque é muito acessado e muito lido. Nós temos as métricas também, obviamente, do Facebook que nos mostra. Então, tem algumas matérias que a gente vê que costuma ter 1.500 pessoas dentro do site lendo as notícias que a gente publica, sabe? É muito bacana, muito legal. Guilherme, como é que é lidar com essas novas ferramentas, né? Também sua geração também já chegou assim, mas a geração que está chegando agora está nascendo literalmente dentro dessa tecnologia. Mas como é que é lidar politicamente assim, dentro do partido, dentro da sua estrutura, da estrutura que você acredita, com uma nova tendência, que a verdade, as coisas vão mudando muito rápido. Então hoje é uma notícia, amanhã, daqui 10 minutos é outra, e aí vai aquele volume, E como é que é lidar com tudo isso? Assim? Olha, eu digo que essa migração das notícias, e não só das notícias, mas muito também das interações pessoais para o meio digital, mais do que uma ferramenta importante,
talvez seja o que proporcionou ao Novo, de fato, surgir, né? Só para contar um pouquinho da nossa história e ver o quanto que redes sociais e que a internet, de maneira geral, é uma coisa tão importante assim para a gente. O Novo ele surgiu enquanto um grupo político em 2011, mas ele só veio a se transformar num partido político homologado pelo TSE em 2015. Foram 4 anos de intervalo. É muito incomum esse tempo todo para a criação de um partido. Quase todos os partidos recentemente criados no Brasil, eles foram criados em questão de meses com a dissidência parlamentar. Basicamente, políticos já raposa velha do Congresso saem dos partidos que os elegeram para formar um partido diferente. A gente optou por um caminho absolutamente diferente desse, que a gente não queria ter esse conchavo, né, no nosso DNA. Então, o que o Novo buscou foi a assinatura popular. Basicamente, foram cerca de 498 mil assinaturas populares em 10 estados diferentes para poder homologar aquele grupo inicial como um partido político. Não tenha dúvida, a gente só conseguiu tanta assinatura, a gente só conseguiu estar em 10 estados por conta da força da internet, das redes sociais, desse novo meio de se fazer comunicação e notícia. Depois de homologado o partido, a gente experimentou um crescimento muito grande também através de redes sociais. O Novo, ele é o partido hoje mais curtido no Facebook e apesar disso poder parecer vaidade de adolescente, está muito longe disso. O Facebook é uma das principais ferramentas de notícias, né, de informação das pessoas hoje em dia. Comentou, né, Marcos, que são 12 mil pessoas curtindo a sua página, né, no Facebook. Que são seguidores da página. Isso significa que são 12 mil pessoas que diariamente recebem no seu feed de notícia do Facebook informações do portal. O Novo tem 1.400.000 seguidores no Facebook, já ultrapassou partidos tradicionais como o PT e PSDB. É o principal partido hoje no Facebook no Brasil. E tudo isso nos permite chegar à população, né, levar as nossas ideias, as nossas propostas a um custo muito baixo, né? E isso é essencial para a gente, porque dos 35 partidos que existem hoje no Brasil, o Novo é o único que não utiliza dinheiro público para se manter, né? 34 partidos fazem uso de dinheiro público através do fundo partidário. Eles basicamente vão pagar seus funcionários, seus companheiros, fazer os deslocamentos de jatinho de seus dirigentes utilizando dinheiro público. O Novo tem direito também ao fundo partidário. Ele recebe o dinheiro porque se ele não receber vai para os outros partidos. Mas ele não toca em um centavo desse dinheiro e já fez solicitação para devolver. Ainda não conseguiu porque, no fim das contas, a Receita Federal não tinha nem sistema próprio para isso. Ela jamais podia imaginar que um político ia querer devolver dinheiro. Mas a gente não utiliza dinheiro público, então a gente tem, basicamente, um cofre muito mais vazio que os outros partidos, mas isso é parte de uma certa coerência ideológica que a gente tem, que dinheiro público tem que ir para saúde, segurança e educação e não para sustentar partido político. Mas a gente ainda assim, mesmo sem fazer uso de dinheiro público, a gente consegue chegar até as pessoas justamente por conta da força da internet. Isso é o futuro. Mais do que o futuro, isso já é, talvez, a principal ferramenta de comunicação no presente. Eu acho que o portal está no caminho certíssimo. A ideia é essa mesmo. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui. A gente está tomando água, vamos tomar mais um pouquinho de água, tá? Não vou tomar café, não está muito quente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura realiza o serviço de poda e corte de árvores em áreas públicas quando há risco de queda da árvore e na presença de galhos secos ou baixos que dificultem a passagem de pedestres e veículos. Esse tipo de serviço é executado por nossas equipes diariamente aqui no município de Nova Lima. Ao longo do ano, foram atendidas inúmeras solicitações visando garantir a segurança da população. Vale lembrar que autorizações para corte e poda de árvores em terrenos particulares, para fins de construção ou que a árvore ofereça algum tipo de risco, deve ser solicitada licença específica na Prefeitura de Nova Lima. Para solicitar o corte e poda de árvores, são necessários o registro do imóvel, guia do IPTU ou número de inscrição cadastral e documento pessoal com foto. Em área pública, praças, canteiros centrais, passeios,
Se a comunidade detectar que a árvore está com algum risco, que precisa de corte ou de poda, ela pode abrir uma ocorrência na seção de parques e jardins, que pode ser por telefone ou no próprio local. Se a pessoa ela verificar, né, que a árvore em seu terreno, em seu lote, está oferecendo algum risco, ela deve então abrir um processo administrativo na seção de protocolos, na sede da prefeitura, né, solicitando a avaliação de um técnico. A Secretaria de Meio Ambiente então ela envia esse técnico até o local e ele faz a avaliação para ver se a árvore precisa de um corte ou de uma poda, e se for o caso, a Secretaria de Meio Ambiente então ela emite a licença. Em 2017, a Prefeitura atendeu 61 ocorrências para corte e poda de 106 árvores. Para solicitar o serviço em área pública, ligue no 3541-6811 e em área particular, 3541-4335. Caso seja feito algum procedimento ilegal de poda e corte de árvores, o responsável pela ação pode ser autuado e multado. A multa varia de R$ 400 a R$ 80 mil, de acordo com a gravidade da infração. A população pode colaborar na fiscalização. Ao identificar uma ação irregular de corte ou poda de árvore, basta ligar na fiscalização ambiental da Prefeitura, no telefone 3541-4376. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com Cultura Geral, eu olhei para a TV, né? Olho, pô, né? Bate, e vamos que vamos tocar no barco. Você tinha sugerido a gente falar agora o quê, Felipe? Do processo seletivo que o Novo está fazendo, porque uma das novidades, né? Porque a gente está tentando trazer novas perspectivas políticas exatamente para novas culturas de como é que a gente pode mudar a política e trazer exemplos mais efetivos. E atualmente o Partido Novo está inovando, pelo menos partidariamente, está trazendo uma questão dos processos seletivos de potenciais candidatos que poderiam representar o Novo em eleições futuras. Aí perguntar para o Guilherme o que é esse processo seletivo e quais são os passos dele, né? Explicar um pouco melhor o que seria. Tá, vamos lá. Como eu disse, uma das bandeiras do Novo é trazer mais participação da população para a política, né? A gente enxerga muito da situação negativa que o país acabou tomando como uma falta de participação das pessoas bem intencionadas na política. E a gente quer trazer esse pessoal, né? Basicamente é quem a gente busca, o perfil que o Novo quer atrair são pessoas que buscam, através da sua atuação, uma melhoria para o país, mas que não tem a política como carreira. Né? Então, para trazer essas pessoas, a gente apostou numa ferramenta que é o processo seletivo para quem busca uma candidatura, né? Na maioria dos partidos, a pessoa que busca uma candidatura, ela tem que chegar com o que eles chamam de uma cesta de votos, né? A pessoa ela chega e fala, olha, eu tenho muita influência em determinada região, eu tenho tantos votos, e pronto, tapete vermelho para ela, vai ser candidata, independente ali de se medir se ela teria condição de fazer um bom exercício do mandato, independente de medir a adesão dela com a ideologia do partido, e também as boas intenções da pessoa. E no Novo a gente quer fazer diferente, ou seja, a gente já faz diferente não usando dinheiro público, a gente já faz diferente não tendo o conchavo no DNA, e outra diferença que a gente quer fazer é só apresentar candidatos que a gente tenha a certeza de terem qualidade, de terem capacidade para exercer bem o mandato. Então, o que a gente faz é um processo seletivo no qual a pessoa, ela tem primeiro tem que passar numa prova escrita, que vai tratar sobre estatuto partidário, sobre liberalismo, né, que é a ideologia do nosso partido. Ela também faz um teste de vídeo, ela tem a ficha dela profundamente investigada, no sentido de ver se ela não tem, não só a questão do ficha suja, mas também qualquer outra coisa que lhe seja desabonadora.
E depois ela faz também uma entrevista e depois uma série de ações de engajamento e de treinamento, né? Ao longo do processo são mais de 20 horas aula, né, sobre temas diversos, sobre explicações sobre quais são as funções de um parlamentar, sobre o que ele pode ou não pode fazer. Ou seja, definitivamente no Novo a gente jamais teria um candidato falando como o Tiririca, que na campanha dele perguntava, você sabe o que faz um deputado federal? Nem eu. Sei, né? Ou seja, isso jamais teria espaço dentro do Novo, porque esse processo de treinamento garante com que qualquer um que venha a chegar ao final a uma candidatura vai ser alguém que vai saber bastante o que faz um deputado e como que ele pode atuar dentro das instituições para poder melhorar o país. Então, é uma aposta que a gente faz para atrair boas pessoas e pessoas que não enxergam, assim, que não veem na política uma cesta de votos, o eleitor como alguém que ele tem sob um cabresto dele. A gente quer pessoas que tenham bom conteúdo e que tenham bons valores, boa ética. Isso é o mais importante para a gente. Sim. O que você quer fazer? Eu só queria saber, dentro dessas informações que você passou, a questão, se não... quais são as receitas, né, oferidas pelo Partido Novo, e se o Partido Novo se pretende, por exemplo, dentro do que foi dito, ser um partido de quadros, é isso? Apenas de quadros? É um partido, de uma forma ou outra, se pensar na questão ampla da política, você concebe que ele tem uma discriminação em relação ao menos letrado, ao que tem menos conhecimento? De maneira é um partido, por exemplo, elitista na questão do intelecto, por exemplo? De maneira nenhuma. Primeiro, elitista seria acreditar que a pessoa que está em condições menos favorecidas economicamente, ela não teria o intelecto, né? Então, a gente acredita que há boas pessoas em todas as camadas da sociedade. Do mais rico ao mais pobre, a gente vai encontrar pessoas muito bem preparadas. Qual que é a fonte de financiamento do Novo? Exclusivamente as doações e mensalidades pagas por seus filiados. Né? Ou seja, ao contrário da imensa maioria dos partidos, que não cobram nada da pessoa que é filiada, mas vão cobrar uma beirada do salário daquele que foi eleito, ou, principalmente, do que foi indicado para um cargo comissionado, né? Um cargo de confiança, digamos assim, o Novo ele cobra de todos os seus filiados hoje uma mensalidade de R$ 28,30. Para arredondar, 30, que é o número partidário. E é disso que ele vive. E isso é muito interessante, porque ele depende o tempo inteiro do seu filiado. Ele depende o tempo inteiro de conquistar e manter a confiança do seu filiado. Se os atos de gestão dos mandatários do Novo, as políticas partidárias internas, frustram o filiado, ele vai embora e leva junto o dinheiro dele e o partido vai à míngua. Então é um partido que precisa o tempo inteiro renovar esse voto de confiança. Então, mais do que o respeito ao dinheiro público, de não utilizar o dinheiro público, tem nisso também uma questão ideológica de o tempo inteiro a gente ter que ser fiel aos nossos valores, à nossa ética, para preservar a confiança de cada um dos nossos filiados, que é quem banca o partido. Então, diante disso, a gente quer ser um partido de massa, a gente quer ser um partido que alcance a maior parte da população, porque é disso que a gente vive, né? Definitivamente, a gente não quer ser um partido de pequenos quadros ali, só dos entendidos, digamos assim. A ideia não é essa, né? Quanto à questão do elitismo, que talvez possa aparecer pelo processo seletivo, que tem prova escrita, teste de vídeo, etc., está muito longe disso. Pessoas qualificadas há em todas as camadas da população. E as pessoas vão ser treinadas, né? Ou seja, ela vai ter a chance de estudar o material e depois ela vai ter a chance de ser treinado para poder, ao final, fazer uma prova, né? A prova da primeira fase do processo seletivo, da primeira onda do processo seletivo, está marcada agora para o final de novembro. Então, a primeira leva de participantes do processo, em tese, se forma agora no final de novembro. Tem uma prova para isso. E é uma prova que, bem, todos que estão participando do processo estão recebendo material para estudar. Então, muito mais do que excluir, é uma coisa que está trazendo pessoas bem intencionadas para a política e formando, né, basicamente investindo na formação delas, uma plataforma de ensino à distância, inclusive, investindo na formação delas para que elas possam, ao final do processo, estarem qualificadas para fazer um bom exercício de mandato.
Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que você viu essa situação, até como jornalista, como é que você viu essa questão assim, dos supremacistas lá nos Estados Unidos, que teve aquele episódio, né? E isso fica um pouco assim escondido e tal, e as pessoas param de discutir, né? Você tem um boom de informação e depois param de discutir. Ô Betão, a imprensa tem um papel, obviamente, extremamente importante para noticiar todos os casos. Mas existe uma seletividade de informações também, isso é nítido, isso é claro. Né? Naquele momento, o que a imprensa quer que as pessoas entendam é o que vai ser mostrado, é o que vai ser colocado e que vai ser massificado nas pessoas. Porque até mesmo em função, a internet é muito interessante, muito bacana, a gente está, né, jogando loas na internet, mas que é um perigo tremendo. É um perigo fora do comum pela notícia que você está recebendo, como, né, aquilo ali pode estar sendo apurado ou não. Então, muitas pessoas, no Brasil, por exemplo, está tendo essa questão mesmo de a internet hoje, me parece, Guilherme, que é a principal fonte de informação das pessoas é a internet. Sim. E ali se lê de tudo, ali se vê de tudo e não, a confiabilidade, muitas das vezes, ela fica relegada, né, a 10º plano, inclusive. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, com o que vê, com o que lê. E então o que as pessoas, por exemplo, quando eu falo que está tudo muito escolhido, algumas notícias são escolhidas, porque talvez os meios de comunicação que são junto com os donos do poder que mandam, porque a verdade é essa, Guilherme, a gente pode estar muito imbuído de bons propósitos, né? Você está falando das novas perspectivas do Partido Novo, mas existem os donos do poder e existe o meio de comunicação também aliado ao capital, são os donos do poder e que fazem o que querem com a população e com as pessoas, sabe? Então é isso que eu penso, sabe, Betão? É o grande movimento, mas o que acontece no sentido de seletivizar a informação. Ô, Guilherme, dentro do partido, como é que você vê toda essa situação assim, de supremacistas, de imposição de cultura? Como é que você vê tudo isso? Assim? Vamos lá, a gente precisa de mais liberdade, então, no fim das contas é isso. Né? Toda essa polarização que faz surgir de um lado supremacistas, do outro grupos de minoria organizada que são um pouco mais agressivos, essa situação ela vem justamente do Estado interferindo nas relações para privilegiar um grupo ou outro. Né? E através disso começam a surgir, né, a exploração política dessas divergências entre grupos, divergências da minoria com o grupo majoritário, o grupo hegemônico. O que a gente precisa de mais liberdade. Né? Eu vejo essa situação que aconteceu nos Estados Unidos quase como uma repetição da história, porque se a gente analisar o que houve a partir da politização da raça no Sri Lanka, por exemplo, que eu comentei mais cedo, a gente viu grupos tâmios e grupos malaios, lá, e grupos singaleses, perdão, que conviviam absolutamente bem, mas que depois de uma exploração política da diferença, buscando promover vantagens ao grupo que estava menos desenvolvido, isso desencadeou numa guerra civil. Né? Então, me parece que cada vez que o Estado promove uma interferência na liberdade, isso gera uma politização da diferença. E a diferença passa a ser a bandeira de cada um, ao invés do que torna todos comuns, né? Ou seja, basicamente, eles deixam de se enxergar enquanto uma única sociedade e passam a se entrincheirar com a sua bandeira a cada lado. Porque a gente precisa de mais liberdade. Dando-se mais liberdade, a gente esvazia quase todas as bandeiras que hoje estão provocando discurso de ódio na sociedade. Quer um exemplo? Hoje, muito do que se discute é a questão do escola sem partido e a questão de ideologia de gênero na educação. Isso provoca debates apaixonados e debates que, assim, se as pessoas tiverem um pouco menos de moderação, pode descambar para uma violência. Mas tudo isso vem da ausência de liberdade das famílias de escolher onde seus filhos vão estudar. Eles são cativos de uma rede do Estado, né, por proximidade com a sua residência, e ao serem cativos disso, tem um certo modelo educacional imposto aos seus filhos. Se você tira essa questão, né, da liberdade, ou seja, dê liberdade à família para ela escolher onde seu filho vai estudar. E toda essa discussão sobre ideologia de gênero, escola sem partido, se esvazia.
Porque a família vai poder escolher, eu quero colocar meu filho para estudar numa escola que tem ideologia de gênero. Coloque. A outra família vai escolher, eu quero colocar meu filho para estudar numa escola que não adote essa visão. Coloque. Né? Dando-se liberdade às pessoas, essas bandeiras que hoje nos dividem, elas simplesmente deixam de existir. Vira preferência pessoal de cada um. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. O caminho é esse mesmo, a discussão. O debate, a discussão suar a camisa, tomar bastante caneca com água, água na caneca. Sem sombra de dúvida. Mas só fazer um pequeno comentário. Fica à vontade. Sobre esse tema, que é um dos temas que mais nos movimenta ultimamente em relação ao futuro da nossa sociedade, né? Tem uma visão um pouquinho diferente do Guilherme. Porque eu não acho que o Estado está necessariamente, assim, a gente não pode culpar ou não o Estado em relação a uma intervenção ou não. Eu vejo que são relações sociais entre diferentes grupos da sociedade, entre diferentes setores, que no momento que elas tornam-se cada vez mais complexas, elas começam a gerar atrito. Eu estou até extrapolando um pouco da pergunta inicial. Não, fica à vontade. Supremacia, dos supremacistas em Charlotte. Mas aquilo é só o norte, o resto a gente vai fazer. O resto a gente vai indo. Mas é mais por uma questão assim do seguinte ponto de vista. Querendo ou não, nossa sociedade ela ficando cada vez mais complexa. A sociedade ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai formando novas relações sociais. Novas formas e identidade de gênero que antes nós não imaginávamos que nós poderíamos ter, agora as pessoas elas estão começando a se sentir mais, até com maior liberdade para poder mesmo mostrar assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me sinto dessa forma. As relações sociais entre brancos e negros, que historicamente, ela já assim, a gente teve 2 séculos atrás, na verdade menos de um século e meio atrás, a gente tinha escravidão aqui no Brasil ainda reinando. E a minha bisavó, por exemplo, ela convivia com vários escravos, escravo mesmo. Uhum. E a gente vai vendo que a sociedade ela vai cada vez mais se tornando complexa nas suas relações e esses atritos vão acontecendo. E eu não vejo necessariamente o papel de interventor ou não do Estado na escolha das famílias ou na escolha de como é que você vai poder atingir seus objetivos como se fosse talvez a causa desse problema. Eu vejo muito mais questões históricas, culturais, que elas vão crescendo, que o atrito vai gerando, que a comunicação é debate, é política. E que talvez hoje o que a gente acha, assim, hoje a gente está em outubro de 2017, daqui a 20 anos a gente pode ter um debate completamente diferente sobre o que a gente está falando aqui hoje. Sobre relações sociais que a gente nem imaginava que a gente poderia ter. Uhum. Mas assim, tentando colocar o que eu imagino que seria mais importante, concordo que a gente tem que ter liberdade de expressão. Eu concordo também que a gente tem que disputar esse espaço da liberdade de expressão. Porque toda vez que alguém fizer algum discurso contra a democracia, ou contra o ódio, ou contra a liberdade de outra pessoa, ou querendo reduzir aquela pessoa a um patamar fora, assim, um patamar não de humano, querendo colocar divisão de casta, divisão de gênero, prevalência de religião uma com a outra, a gente tem que se lutar como sociedade, entrar na disputa pelo debate, a gente tem que convencer as outras pessoas que esse não é o caminho. Porque se a gente não participa, se a gente não corre atrás, a gente vai acabar deixando que esses outros grupos dominem o cenário político e acabem retirando exatamente aquilo que a gente está querendo, que é a liberdade de expressão, a liberdade do indivíduo de querer se autodeterminar e também conviver com os outros. Mas aí por aí vai. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, né? Agradecendo aqui ao Marcos, ao Guilherme, ao Felipe mais uma vez. Amanhã estaremos de volta com mais programas, né? Vamos discutir aí amanhã a Previdência Social. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.